Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações, lembrou-se da sua benignidade e da sua verdade para com a casa de Israel. Todas as extremidades da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Cantai louvores ao Senhor. Cantai louvores com a harpa e a voz do canto, com trombetas e com buzinas. Exultai perante a face do Senhor, do Rei eterno. Brame o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Os rios batam as palmas, regozijem-se também as montanhas perante a face do Senhor, porque vem a julgar a terra com justiça, julgará o mundo e o povo com equidade. Salmo de número 98, e com este salmo eu estou abrindo mais um programa Escola Bíblica Dominical, saudando a todos os nossos queridos ouvintes, internautas, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom estar com você mais uma vez. Que bom este espaço que Deus abre para nós, estarmos juntos, conversando a respeito da palavra de Deus. Você aí, eu aqui, juntos, fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Que este programa venha edificar a minha vida, a sua vida, que seja de bênção para todos nós. Aqui vos fala o pastor Jairo Teixeira Rodrigues, pela graça de Deus, pastor do campo eclesiástico aqui em São Miguel dos Campos, Alagoas. Comigo nas redes sociais o diácono Samuel França e nos botões coloridos da nossa mesa o auxiliar Avanil, juntos fazendo o melhor para você, para que você seja abençoado nesta programação. Meus queridos, eu li a respeito de George Miller, um homem de fé, um homem de oração. Cada século produz homens e mulheres de fé, homens que fazem a diferença. E diz-se a respeito de George Miller, sem dúvida, ele é um exemplo digno de ser seguido. Foi um homem de muita oração, de muita fé. George Miller realmente é um homem que fez a diferença na sua geração e que deixou-nos um exemplo a ser seguido. Era um alemão de grande amor no coração, um homem de muita compaixão, né? E ele amava as crianças abandonadas, crianças pobres da Inglaterra. Ele fez um trabalho excelente. Ele levou as crianças, né, a exatamente compreender o amor de Deus. Construiu orfanatos naquele país, alimentou dezenas e centenas de crianças, abriu um educandário com 26 crianças e começou a educar essas crianças na palavra de Deus. 40 anos depois, seus orfanatos já cuidavam de cerca de 2.000 crianças diariamente. Foi um homem tremendo, George Miller. Ele vivia pela fé. Nunca falou das necessidades materiais sentidas pelos orfanatos para ninguém, né? Nem pedia dinheiro, mas somente orava, dependendo única e exclusivamente de Deus. Conta-se que, numa manhã, George Miller foi chamado pelas cozinheiras. As crianças já estavam sentadas na mesa para tomar o café da manhã, mas naquela manhã nada tinham para comer. Na verdade, as cozinheiras, aquelas que assistiam às crianças, queriam mostrar para ele a realidade do que estava acontecendo. As crianças sentadas à mesa, mas não havia nem um pão para comer, nem um copo de leite para beber. Para a surpresa de todas elas, George Miller estava orando no quarto, quando foi chamado a ir até a cozinha. E quando chegou na cozinha e viu aquelas crianças, sentou na cabeça da mesa, como nós costumamos dizer, e ali convocou as crianças para uma oração. E naquela oração,
ele disse: Deus, tu és um Deus de providência. Eu sou apenas o teu servo. Estou fazendo a tua obra, mas eu sou limitado. Acabou-se o alimento. Mas tu és um Deus de providência. Providencia alimento para essas crianças. E eu já quero agradecer pelo alimento que o Senhor vai mandar. Nós vamos te agradecer pela provisão que o Senhor vai fazer. E vamos ficar aguardando esse dia de onde o Senhor vai mandar a bênção. Momentos depois, Jorge Miller ainda estava na cozinha conversando com alguém. Chegou o porteiro do orfanato e disse: missionário, um moço que conduzia um carro de leite quebrou aqui na porta e ele quer falar com o senhor. Jorge Miller saiu à porta do orfanato e estava lá um carro com 200 litros de leite, o carro quebrou e o moço disse: meu senhor, eu estava indo levar esse leite para um lugar e disse a tantos quilômetros daqui, mas o carro quebrou. Se eu voltar para ir buscar socorro na cidade, vai demorar. E as pessoas que vão para esse leite, eles vão embora. E esse leite vai se perder. E eu olhei aqui na porta desse lugar que eu estou e está escrito orfanato. E eu vi crianças aí. Então eu vim fazer um acordo com o senhor. O senhor não quer receber esse leite, para ao invés de eu desperdiçar o leite, o senhor levar para o orfanato? Ele disse: meu filho, isso é providência divina. E aí chamou as pessoas que ali estavam e disse: olha, o leite Deus já mandou. 200 litros de leite. Era leite que não tinha nem balde que desse para guardar todo o leite. Disse que foi leite que desperdiçou. Aí ele fez mais uma oração com as crianças: Senhor, te agradecemos porque o leite já chegou, mas agora nós queremos o pão. Fez aquela oração e disse: eu já te agradeço pela provisão, Senhor. Daqui a pouco, ele recebe outra visita na porta. Era o padeiro de uma padaria que estava batendo na sua porta. E disse: senhor missionário, eu vim aqui porque o proprietário da padaria chegou até nós e os pães de hoje, não sei o que houve, eu sou o padeiro, nunca aconteceu isso. Os pães tostaram. E o dono da padaria disse que não vai vender aqueles pães porque vai perder a qualidade do seu pão e vai perder a clientela. E a gente soube que aqui é um orfanato. E nós temos lá 200 pães. O senhor aceita esses pães para me trazer para as crianças? Ele disse: meu filho, isso é providência. Daqui a pouco as crianças estavam na mesa, leites esbarrotando aí pelos baldes, pão na mesa que dava para todas as crianças comerem. E mais uma vez George Miller estava dizendo: obrigado, Senhor, porque tu és um Deus de providência. E George Miller escreveu dizendo o seguinte: certamente do meu coração eu desejava ser útil a Deus em beneficiar crianças pobres. Ele não só realizou esse desejo, mas também efetuou um trabalho maravilhoso que, por certo, vai durar por toda a vida. Queridos, hoje, aqueles orfanatos de George Miller estão espalhados pela Europa, onde cerca de 18 mil crianças são assistidas diariamente. O nosso Deus, ele é um Deus de providência. Ele é um Deus que provê as nossas necessidades. Aprendamos com aquele homem de Deus, George Miller, um homem de fé, um homem de oração. Eu não sei a quem me dirijo neste momento, mas por certo, há pessoas que estão passando por necessidade. E eu queria te dizer, o nosso Deus ainda é o mesmo. Ele não mudou, ele não muda. Diz a Bíblia que ele é imutável. Ele próprio disse: eu, Senhor, não mudo. Confia em Deus. Esse teu problema tem solução. Vai a ele nesta hora. Busca em oração, usa a tua fé e Deus vai tomar providência naquilo que você está precisando. Creia na palavra de Deus. Olha, amados e queridos, um Deus como esse nosso merece ser louvado, merece ser glorificado. Por isso eu abri o programa de hoje com o Salmo 98. Cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas. A sua destra, o seu braço santo alcançaram a vitória.
creia que o braço de Deus, isso fala do poder de Deus, a mão de Deus ainda estão estendida. E Ele pode fazer um milagre na vida daquele que crê. Deus te ajude, Deus te abençoe. Estamos iniciando mais uma edição do programa Escola Bíblica Dominical. Vamos relembrar com o grupo de senhores em um congresso aqui em São Miguel dos Campos, cantando um belo hino de adoração a Deus. Glória a Deus, aleluia! Glória a Jesus! Glória a Deus! A Deus toda glória. Agradecer, Meu Deus, por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o teu amor sem fim. As vozes de unidão diante não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e ao que almejo ser, a quem eu devo tudo a ti. aleluia.
toda a glória. Que Deus tremendo é esse nosso. Continue adorando a esse Deus, se deleitando aí na presença do Senhor. Nossa saudação a todos os nossos irmãos aqui no campo de São Miguel dos Campos, cada obreiro, cada presbítero, os evangelistas, você que trabalha na obra do Senhor, você que é membro da nossa igreja, sinta-se abraçado por nós. Nem sempre podemos citar o nome de todas as pessoas aqui, seria impossível, mas sinta-se abraçado pelo nosso programa. Nós lhe amamos em Cristo Jesus e queremos que você seja abençoado neste dia pelo Senhor. Nós queremos estar enviando saudações a irmãos que sempre participam deste programa em nosso portal, nas redes sociais, enviando mensagens, dizendo o seu nome, de onde falam. Isso para nós é importante. Olha, presbítero Williams Ricardo, ele envia a paz do Senhor para todos. Deus abençoe o presbítero, sempre está conosco. O Antoniel José também, ele envia saudações, ele é ali da usina Porto Rico. Nosso abraço a todos os irmãos aí na usina Porto Rico, né? Saudações ao evangelista Irã Marques, está aniversariando esta semana. Deus abençoe, nosso amado, toda a congregação ali, a Assembleia de Deus no Hélio 2, né? Pastor Irã e toda a sua família, que Deus ajude fortemente. Irmã Lília França, envia a paz do Senhor para todos, e a esposa do nosso diácono Samuel está sempre conosco. Também a Nádia Ferreira também saúda os ouvintes do programa. Jeová Pedro dá a paz do Senhor para os irmãos. A Lenira Fabrício, também seu esposo Gessé, sempre estão participando do nosso programa, enviando saudações aos nossos irmãos. A Elida Oliveira também manda a paz do Senhor para todos. Deus abençoe. Glória a Deus. A Débora Cristo, né? Ela diz: a paz do Senhor Jesus, amados, que Deus em Cristo abençoe vocês. A Débora é uma pessoa da nossa família, que nós amamos muito, toda a nossa família, ali em Canidé, estado do Sergipe, e eles sempre nos acompanham nos cultos, nos programas. O Paulo Sérgio Rodrigues também, ele diz: Deus é o nosso refúgio, sempre participa do programa. O Ricardo Carvalho, nossa saudação. A Paula Balbino, ela dá a paz do Senhor ao pastor Jairo e pede as orações, Deus ajude. Kátia Maria também conosco, a minha esposa, a irmã Miriam Brandão, que acompanha todos os programas, e a todos vocês. Se você pode, dá um okzinho aí no nosso programa, põe seu nome, diz de onde está falando. Para nós é um prazer estar aqui divulgando a sua saudação e contando com a sua audiência. Vamos de música, vamos com Miriam Mical, Presença. Veja que clipe lindo e maravilhoso. Processo, todos se foram, em meu desespero, os que estavam fugiram. Pensei que só eu estaria e que tudo acabaria, que seria meu final. Mas no meu processo pude compreender que o amor de Deus nunca deixa de ser. Ele disse que comigo estaria e sua presença me acompanharia. Que me falte tudo, menos sua presença. Que se vão todos, menos teu Espírito Santo. Que me tirem tudo, mas algo jamais poderão tirar. Que eu deixe de adorar e glorificar. Agora não me sinto só. Seu amor
dia e noite me acompanhar. Mas no meu processo pude compreender que o amor de Deus nunca deixa de ser. Ele disse que comigo estaria e sua presença me acompanharia. Que me falte tudo, menos sua presença. Que se vão todos, menos teu Espírito Santo. Que ele tire em tudo, mas algo jamais poderão tirar. Que eu deixe de adorar e glorificar. Prometeu estar comigo até o fim, do seu amor não duvidarei. Ele é meu amigo fiel, em minha debilidade me sustentará. Seu Espírito forças me dá. Ele comigo vai. Que me falte tudo, menos sua presença. Que se vão todos, menos teu Espírito Santo. Que me tirem tudo, mas algo jamais poderão tirar. Que eu deixe de adorar e glorificar. Que me falte tudo, menos sua presença. Que se vão todos, menos teu Espírito Santo. Que me tirem tudo, mas algo jamais poderão tirar. Que eu deixe de adorar e glorificar. Bem, meus amados, agora quero convidá-los para a Santa Palavra de Deus. Como sempre, nesse programa Escola Bíblica Dominical, nós trazemos um comentário a respeito da lição bíblica, CPAD, e hoje estamos com a lição de número 9, Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Inescrutável é aquilo que não dá para se avaliar, não dá para se entender, não é? Algo inescrutável, não dá para decifrar, é algo indecifrável, mas com a ajuda do Espírito Santo e da sua santa palavra, nós vamos fazer aqui um comentário para que você possa entender pelo menos o caminho da sabedoria de Deus. Em Jó capítulo 28, versículo 28, eu quero tomar apenas esse versículo, que é o texto áureo da nossa lição, e diz assim: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e apartar-se do mal é a inteligência. Olha que coisa linda, né? A sabedoria de Deus é inescrutável, mas Jó aqui traz para nós o caminho para a sabedoria. Ele diz que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. Amados, quem é sábio segundo as Escrituras? O mundo tem seus conceitos de sabedoria, mas à luz da Bíblia, quem é que é sábio? É o que fala diversos idiomas? É o que lê mais de 60 livros por ano? É aquele que conhece muito de filosofia? É aquele que conhece muito de teologia? O que tem profundo conhecimento na literatura mundial e nacional? Quem é sábio segundo as Escrituras? Aqui não há nenhuma reprovação, amados, às atividades contidas nas indagações que acabei de fazer. Não, é importante, né?
é importante o homem conhecer, é importante o saber. Pelo contrário, seria bom que cada vez mais cristãos tivessem uma compreensão mais profunda, mais compreensiva, tivessem uma cosmovisão cristã, né? Entendesse da visão assim como uma versão mundial acerca de todos os temas, claro. Mas o que queremos mostrar aqui é que a verdadeira sabedoria, da qual fala a palavra de Deus, tem como fundamento o temor do Senhor e o apartar-se do mal. A inteligência e a criatividade humana é o primeiro ponto da nossa lição. Olha, desde o capítulo 4, o livro de Jó apresenta uma sequência de discursos de Jó, de seus amigos, em que se procura entender o sofrimento por que Jó está passando. Essa série de discursos leva a um impasse. Os amigos de Jó imputam ao patriarca um pecado que ele não havia cometido. E ele declara inocência, embora queira também saber de Deus o porquê do seu sofrimento, pois nem Jó sabia por que estava sofrendo. Mas, após a terceira fala de Bildade, que é respondida pelo patriarca, Jó vai fazer uma reflexão a respeito da sabedoria divina. E aí, para contrastar com a sabedoria humana, que apesar de todos os esforços, estava num impasse pela crise que estava passando, então Jó busca uma resposta para tudo que está sendo inquirido. Trata-se de um momento de transição do livro, né, em que o patriarca irá, por primeiro, falar sobre a sabedoria divina e depois realizar o que se denomina a última defesa de Jó. Né? A última defesa, para que então intervenha o discurso de Eliú, que é o último que fala, e em seguida o próprio Deus, pondo fim a toda aquela reflexão, ele traz uma resposta para o sofrimento humano. Assim, depois que responde a Bildade, através de uma parábola, né? Jó no capítulo 27 e o verso 1, Jó diz assim: prosseguindo Jó em sua parábola, ele disse: vive Deus que desviou a minha causa e o Todo-Poderoso que amargurou a minha vida. E aí ele começa, né, a usar uma alegoria patriarca, né, para exatamente procurar entender a sabedoria de Deus, mas também a sabedoria humana. Jó disse: olha, há veios de onde se extrai a prata, e para o ouro lugar em que o derretem. Jó 28 e o verso 1. Nessa expressão, um tanto enigmática, né, própria dos textos poéticos, especialmente judaico, o patriarca ensina-nos algumas importantes lições. Primeiro, ele está a falar da racionalidade do ser humano. Jó está mostrando que ele é capaz de identificar a prata na natureza e de extraí-la. Deus é capaz de identificar a prata na natureza e de extraí-la. O homem foi feito para ser mordomo da criação terrena, tendo domínio sobre tudo o que existe sobre a face da terra. Gênesis 1:28 diz que Deus, ao criar o homem, domine ele sobre todas as coisas. Então Jó disse que Deus cria o ouro, Deus cria a prata e dá ao homem sabedoria para extrair esses minérios, não é, da terra. Pois bem, assim com a inteligência que Deus dá, o homem pode manipular a criação para a satisfação de seus interesses, de suas necessidades, de seus desejos. É isso que Jó, o patriarca, começa a colocar. Assim, ele mostra que o homem não só é capaz de identificar a prata e o ouro, distinguindo-os, mas também de extraí-los da natureza e de fazer com que venham a suprir as suas necessidades. Isso é inteligência humana. Isso é racionalidade do ser humano. Deus não criou o homem um robô. Não. Deus criou o homem e lhe deu inteligência. Quando Deus disse, né, que o homem seria a sua imagem e sua semelhança, isso está falando também da inteligência, da racionalidade, né, da capacidade de conhecer. Muito bem.
Sabedoria, à luz da Bíblia, amados, e também dicionário de Strong, português, que ele usa a palavra sofia. Sabedoria aí é inteligência ampla e completa, usado no conhecimento sobre diversos assuntos. A Bíblia, quando fala de sabedoria, está falando de um conhecimento sobre diversos assuntos. A sabedoria que pertence aos homens, especialmente o conhecimento variado de coisas humanas, coisas divinas, adquirido pela sutileza, pela experiência, não é? Sumarizado com máximas, com provérbios. Não é? E aí vem essa mesma sabedoria, é conhecida como ciência, como conhecimento, o ato de interpretar sonhos, também é chamado na Bíblia de sabedoria. Né? O ato de sempre dar conselhos, isso é usado como uma sabedoria pelos mais sábios. A Bíblia também fala da inteligência evidenciada em descobrir o sentido de algum número misterioso ou de alguma visão, isso também na Bíblia é chamado de sabedoria. Habilidade na administração dos negócios, né? Seriedade, prudência adequada na relação com pessoas que são discípulos de Cristo, habilidade na descrição em transmitir a verdade cristã. Tudo isso a Bíblia chama de sabedoria, conhecimentos e prática dos requisitos para a vida devota e justa. Uma pessoa que tem essa prática, esse conhecimento, a Bíblia chama isso de sabedoria, a inteligência suprema, assim como aqui pertence a Deus. Né? Tem pessoas que têm uma inteligência suprema e a Bíblia chama isso de sabedoria. A Bíblia também fala da sabedoria em relação a Cristo. Fala da sabedoria de Deus que se evidencia no planejamento e execução de seus planos, na formação do governo e do mundo e das suas escrituras, por exemplo. Isso a Bíblia chama de sabedoria. No dicionário de Strong também há a palavra mestre, que é utilizada sempre a Jesus, didaskalos no grego. Sabe o que significa quando Jesus é chamado de mestre? Nicodemos identificou Jesus como mestre, rabi. Mestre ali é um professor. No Novo Testamento, alguém que ensina a respeito das coisas de Deus e dos deveres do homem é chamado de mestre, de rabi. Jesus assim o foi. Alguém que é qualificado para ensinar. Os mestres da religião judaica eram chamados de rabinos, né? Daqueles que pelo seu imenso poder como mestre atraem multidão, como João Batista, como o próprio Jesus, que ensinava no deserto e as multidões afluíam para ouvi-lo. Então, a luz da Bíblia é chamada de mestre. E mestre é alguém que tem sabedoria. Alguém que tem autoridade usada por Jesus para referir-se a si mesmo como aquele que mostrou aos homens o caminho da salvação. Essa autoridade nas Escrituras para mostrar às pessoas o caminho da salvação, a luz da Bíblia também é chamada de sabedoria. Dos apóstolos e de Paulo, daqueles que nas assembleias religiosas dos cristãos encarregavam-se de ensinar, assistidos pelo Espírito Santo. Como é que a Bíblia chama esse conhecimento? De sabedoria. Então, à luz da Bíblia, a palavra sabedoria ela é muito abrangente, mas sempre voltada para alguém que tem temor a Deus, alguém que se desvia do mal, alguém que busca agradar ao Senhor. Então ele recebe habilidades, ele recebe capacidades, não é de nós mesmos, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus. Não há de que o homem se orgulhar, não há de que o homem se sentir, né, o rei da cocada preta, não. Isso é um dom de Deus, isso é uma graça de Deus, isso é algo recebido da parte do Senhor. Então a glória pertence a quem? Pertence a Ele. Ele é quem merece ser glorificado. Mas a palavra de Deus nos mostra claramente isso, que o homem é dotado de racionalidade e de sabedoria. Naturalmente, Deus já criou o homem com essas habilidades. Porém, quando essas habilidades são direcionadas pelo Espírito Santo, por Deus, por Jesus, baseado nas Escrituras, baseado numa vida de temor a Deus, de apartar-se do mal, de viver para Deus, de ter a unção do Espírito Santo. Então, essa sabedoria é chamada de sabedoria divina, que difere da sabedoria humana, que difere da racionalidade humana. Glória a Deus. Por isso Jó descreve: mas disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria.
que é que Jó está nos dizendo? Que quem teme a Deus tem uma sabedoria diferente. Uma sabedoria que é controlada pelo Senhor. Uma sabedoria que emana do Senhor. E se é do Senhor, é para o bem. Se é do Senhor, é exatamente para a glória do seu santo nome. Mas o que seria o temor do Senhor? Que Jó diz que o temor do Senhor é a sabedoria. Olha, o temor de Deus, meu querido, e a reverência por Ele são fundamentais no relacionamento do crente com Deus. Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio, é o início de tudo. Né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é que o proverbista está nos dizendo? Que sem temor a Deus, nem pense em sabedoria, porque Deus não vai dar a você sabedoria divina se você não teme a Ele. O temor do Senhor é o princípio. Então, se você quer alcançar esta sabedoria divina, primeiro tem que temer a Deus. E o que é o temor do Senhor? É apartar-se do mal. Temor do Senhor, 8:13 de Provérbios. Né? Salomão falando disse, o temor do Senhor é aborrecer o mal. Louvado seja o nome do Senhor. O temor do Senhor nos torna cuidadosos e alertas para não ofendermos ao nosso Deus, que Ele é santo. Quem teme a Deus tem esse cuidado de não ofendê-lo. Né? Sem esse fundamento, não existe sabedoria genuína. Né? E nenhuma experiência salvífica resistirá às provas do tempo e da tentação se o homem não tiver esse cuidado, né, de não desagradar a Deus. Na linguagem bíblica, isso é chamado temor. Temor a Deus é esse medo de ofender a Deus. O real temor de Deus, meu querido, e a real sabedoria bíblica fazem o crente abster-se do mal e produzem consolação do Espírito Santo. Em Atos capítulo 9, versículo 31, diz que as igrejas na Galileia, naquela região da Judeia, diz que elas andavam no temor do Senhor, se apartando do mal, e diz que havia paz entre eles. Temer a Deus é continuar exatamente se livrando daquilo que desagrada ao Senhor. Temer a Deus e continuar em pecado é uma impossibilidade moral. Não tem como. Né? Você diz que teme a Deus, mas não se aparta do mal, não se aparta das trevas, não se aparta do pecado. Há uma incompatibilidade disso aí, porque o temor do Senhor é o apartar-se do mal. A pessoa que apregou a majestade de Deus e a sua oposição ao mal será notada por seu esforço sincero, né, e decisivo de separar-se do pecado. Glória a Deus. Aquele que tem temor a Deus, ele é notado pelo desejo de obedecer a palavra de Deus. Né? Então, meus amados, onde se poderá achar a sabedoria? Jó diz, olha, temor do Senhor, o temor do Senhor, isso tudo que eu acabei de dizer, o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é a inteligência. Então veja aqui a palavra de Deus que mostra para nós uma sabedoria inescrutável, ao mesmo tempo nos dá um caminho como chegar a ela. O tema desse poema grandioso, né, do capítulo 28 de Jó, uma das grandes obras de arte poética desse livro, é que a sabedoria é inalcançável pelo homem. Claro que numa visão humana. Jó também demonstra que o homem tem criatividade, o homem tem inteligência. Se é verdade que o Criador é Deus, que do nada fez todas as coisas pela palavra de seu poder, com exceção do próprio homem que foi formado por ele de modo diverso, Jó deixa claro aqui, né, que apesar de toda a inteligência humana, mas ainda existe uma sabedoria superior a essa racionalidade. Gênesis 2:7 também não é menos verdadeiro que o ser humano é capaz de modificar aquilo que existe na natureza, né? A tal ponto que pode até estabelecer um lugar para derreter o ouro, né? E um método para extrair a prata. Jó mostra isso como uma coisa fantástica, né? O homem diferia entre o ouro e a prata, separando os elementos, né? Normalmente isso se encontra misturado com outros metais, mas Deus dá ao homem a habilidade, a capacidade de não só detectar onde tem esses materiais,
né? Mas também de distinguir um do outro, de purificar o ouro, purificar a prata. Jó diz, isso é habilidade humana. Isso é a inteligência que Deus deu ao homem. Jó assim inicia uma reflexão mostrando a superioridade do homem em relação à criação terrena, sua inteligência, a sua criatividade. Existem animais inteligentes, mas não tem essa inteligência que o homem tem. Não tem essa racionalidade que o homem tem. Né? Não tem. Glória a Deus. Esta posição ocupada pelo homem na criação terrena foi dada pelo próprio Deus e jamais pode ser questionada ou combatida. O homem é um ser inteligente. O homem é um ser racional. Não é? Lamentavelmente, não são poucos os que têm trazido doutrinas e ideologias que procuram desqualificar o ser humano, defendendo mesmo a sua extinção para que o planeta seja salvo, né? Já se ouviu falar isso? Ou querendo submeter o homem ao restante da criação. Isso é antibíblico. Evitemos então tais discursos, né? Tais ideologias, pois contrariam frontalmente a palavra de Deus. Nada do planeta ser salvo. Quem tem que ser salvo é a humanidade. É o homem que tem que ser salvo. O planeta, ele existe sob um poder da criação divina. Né? Claro que o homem deve ser um protetor do planeta. Eu defendo que o homem deve ser um guardador, né? Um ser ecológico. Tudo está correto. Mas há alguém que prega por aí que o ser humano em segundo plano, em primeiro plano o planeta. Não. Jesus não morreu para salvar o planeta. Jesus morreu para salvar a humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso está se falando o mundo humano. Não é? O mundo humano. Claro que o crente salvo, ele protege a natureza, ele ama a natureza, ele ama tudo que Deus criou. O homem é tão inteligente, nas palavras de Jó, né, que ele diz que tira o ferro da terra, da pedra funde o metal, ó, pondo fim às trevas, sendo certo que ele esquadrinha até a extremidade. Né? Ou seja, é um ser inquieto, tudo investiga. Jó mostra o homem, mostra a racionalidade do homem, a inteligência do homem, diz que o homem procura descobrir como funciona a natureza. Né? E disso aí vem a ciência, o saber. Né? O saber existe, o homem é um ser sábio, é um ser inteligente. Afinal de contas, o homem foi feito para isso mesmo. Sabe Salomão, Eclesiastes, capítulo 1, né? E o verso 13, vai nos falar exatamente que o homem foi feito com um objetivo. Né? O homem foi feito por Deus para uma missão especial. Olha Eclesiastes capítulo 1 e o versículo 13, o que diz a palavra do Senhor. Diz aqui, ó, apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens para nela os exercitar. Então é uma ocupação que Deus deu ao homem. Esquadrinhar, pesquisar, buscar a sabedoria. Vê-se assim que, ao contrário do que se costuma dizer, em momento algum a ciência é uma atividade atacada pela Bíblia Sagrada. Não. A Bíblia em nenhum momento diz isso. Não é? Pelo contrário, a Bíblia ensina o homem a ler, né? A buscar o saber, buscar a sabedoria. Simplesmente, né? A Bíblia ensina o contrário. A Bíblia nos ensina a se aplicar. Paulo era um tremendo leitor da Bíblia, leitor de livros. Né? Traga meus livros, traga meus pergaminhos quando ele estava preso, porque Paulo era um homem que se dedicava ao saber. Jó era um homem sábio, né? Um homem intelectual, salmista. Moisés, né? Era um legislador. Davi também era um homem de tamanho conhecimento. Então, amados, olha, simplesmente inexistente esta oposição criada artificialmente no início da Idade Moderna entre a ciência e a fé, entre ciência e Bíblia. Essa oposição criada artificialmente, isso foi alguém com o objetivo de prejudicar os que servem a Deus. Há alguém que diz por aí que ciência e Bíblia não tem nada a ver.
a fé e a ciência não existe. Não existe sim. Pode conviver. A fé e a ciência pode existir. A ciência e a Bíblia pode sim. Cada uma tem a sua maneira, cada uma tem o seu conteúdo. A Bíblia trata da ciência divina. A ciência humana trata do saber humano. Não é? A fé é algo, amados irmãos, algo ilógico e vai para o irracional. Não há como você analisar a fé, não há como você medir a fé, não há como você descrever na sua totalidade, não é? A fé em Deus. Já a ciência é baseada em experiências. Não é? Por isso que a fé é algo sobrenatural e a ciência é algo natural. Então, nunca a Bíblia condena a sabedoria humana. Não, o homem pode ter sim a sua sabedoria. Mas o que Jó está chamando a atenção aqui é que o homem tem a sua racionalidade, o homem tem o seu saber, o homem tem o seu conhecimento, distingue até entre os minerais, entre o ouro, entre a prata, entre o ferro, não é? Domina sobre a criação. Mas Jó está dizendo, mas existe uma sabedoria excelente. Existe uma sabedoria sobrenatural. E essa sabedoria só alcança quem tem temor a Deus e se aparta do mal. Louvado seja o nome do Senhor. A ciência é resultado da inquietação do homem. Veja que Salomão disse aqui que Deus colocou no homem essa inquietação, se ocupar em descobrir, em inquirir, em avaliar, em estudar. Isso foi posto por Deus. Essa fome e sede de conhecimento é natural para o homem, né? O homem foi dotado pelo próprio Senhor. Deus deu ao homem a ocupação de descobrir leis que regem a natureza, né? De tentar fazer uma explicação daquilo que ocorre à sua volta. Isso é bíblico, né? É bíblico o homem buscar. O homem procura as pedras na escuridão e na sombra da morte para desvendar os segredos, os mistérios existentes sobre a face da terra. Tenta descrever tudo quanto foi realizado pelo Criador, né? Tenta fazer, né, exatamente entender o porquê Deus criou essas coisas. Então isso é bíblico, está aqui na palavra de Deus, Eclesiastes 1:13. Apliquei meu coração, disse Salomão, a esquadrinhar, a me informar com a sabedoria de tudo debaixo do céu. E depois ele diz, olha, esta enfadonha ocupação foi Deus quem deu aos filhos dos homens para nela os exercitar. Então Deus quer que o homem busque o saber. Deus quer que o homem, né, cada dia mais se aprofunde no conhecimento. Porém, existe uma sabedoria sobreexcelente. Existe uma sabedoria sobrenatural. Lamentavelmente, em sua cegueira espiritual, o homem, ao fazer uso da inteligência e da racionalidade recebida, tenta de modo vão e inútil, ao invés de adorar o Criador, ao invés de glorificar o Criador, ele tenta voltar-se contra o Criador, contra a sua revelação, o homem, que é a Bíblia Sagrada. Infelizmente, já passei por 3 faculdades e sempre percebi isso. Quanto mais o homem, ele aumenta o seu saber humano, quanto mais o homem sem Deus, ele aprofunda a sua ciência natural, mas ele tenta se opor à sabedoria divina. Isso é que não deve existir. Agora, se o homem pode associar a sabedoria humana, a inteligência humana, a racionalidade humana dada por Deus, e ele busca inquirir, busca esquadrinhar, busca estudar, busca crescer em conhecimento para a glória de Deus, para entender melhor a criação de Deus, para entender melhor as revelações de Deus, amados, isso só deve resultar em glórias a Deus. Quanto mais o homem conhece a Deus, mais ele se sente pequeno e vê esse Deus grande e poderoso. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então, amados, assim, o homem, nós vemos que ele busca conhecimentos oriundos de suas descobertas, mas o que nós podemos ver em tudo isso é uma falsamente chamada ciência. Falsamente chamada ciência. Não confunda a ciência verdadeira, o saber verdadeiro com a falsamente chamada ciência. O saber, a inteligência foram dadas por Deus.
Olha o que diz Paulo, 1 Timóteo, capítulo 6, e o versículo de número 20. Olha o que o apóstolo vai nos dizer. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Então, nos dias de Timóteo, o apóstolo Paulo já se preocupava com seu filho na fé, que ele não se embaraçasse com a falsamente chamada ciência, falsamente chamada conhecimento, que afasta o homem de Deus, que faz a pessoa se desviar da fé, né? Que faz a pessoa se envolver com clamores vãos, com profanas oposições. Então o crente deve vigiar para que não se envolva com esse tipo de ciência chamada falsa ciência, cujo único objetivo é tentar contrariar a palavra de Deus, levantar-se contra tudo que se chama Deus, gerando um falso conhecimento totalmente descolado da realidade, uma mistificação, um falso conhecimento, né? Uma farsa cujo único objetivo é servir de instrumento para a perdição espiritual da humanidade. Então tomemos cuidado, amados, quanto a isso. Entendamos que existe uma verdadeira sabedoria, né? E uma sabedoria baseada no temor do Senhor. Quem tem esse temor é abençoado por Deus, tem os seus pecados perdoados, foge do pecado e da tentação, não ama as coisas do mundo, é protegido pelo anjo do Senhor, é sábio, aborrece o mal. Provérbios 8:13 diz que o temor do Senhor é aborrecer o mal. O Senhor confirma as suas promessas feitas àquele que ele teme, aumenta seus dias na terra, tem paz, aquele que teme a Deus, aparta-se do mal. Então, amados, existem inúmeras bênçãos para aquele que busca a sabedoria divina, aquele que se aproxima de Deus. Olha, queridos, aqui está a diferença do conhecimento oriundo da parte de Deus, que se encontra nas Escrituras Sagradas, e aquele que decorre da inteligência e da criatividade humana. Que você possa se inspirar nesta lição para buscar mais da sabedoria divina. Há muitos estudiosos que procuram estudar a inteligência, demonstrando ter ela muitas facetas. Por isso fala-se muito hoje em inteligência emocional, inteligência espiritual e tantas outras inteligências. No que parece ter sido o primeiro livro escrito da Bíblia Sagrada, que estão claramente demonstrados, é que Deus deu ao homem racionalidade. Deus deu ao homem inteligência. Mas Deus é a sabedoria. E quer que o homem a obtenha, e quer que o homem possa cada dia mais tornar-se sábio. E como então tornar-se sábio? Temendo a Deus e se apartando do mal. Então que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Nós somos privilegiados, porque a verdadeira sabedoria veio a nós através da pessoa de Jesus Cristo. E se seguirmos as suas pisadas, se seguirmos as Escrituras Sagradas, se seguirmos a palavra de Deus, obteremos cada dia mais sabedoria divina e nos conduziremos nesta terra com destino para o céu. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que essa lição venha lhe despertar a buscar mais temor a Deus. E através do temor a Deus, mais sabedoria, mais conhecimento de Deus para palmilhar por este mundo. Ouçamos mais este belo hino e já voltaremos para orar com você e por você. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivo
seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, oh, a Ele a glória, a Ele merece toda a glória. A Ele a glória, pra sempre, amém, amém. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele seja dado o louvor. Te damos todo o louvor, Senhor. Irmãos, vamos orar ao Senhor agradecendo por esse momento de sabedoria, de palavra de Deus, esse momento de programação que estivemos juntos. Vamos agradecer ao Senhor e pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Que Deus lhe dê cada dia mais dessa sabedoria do alto, que você e eu possamos, através dessa sabedoria, descobrir os mistérios de Deus, descobrir mais da sua graça, do seu saber, dos seus mistérios, né? E que cada dia agrademos mais ao Senhor. Amado Deus, bendito Pai, te louvamos por esta lição bíblica que trata da inescrutável sabedoria que vem de Ti.
Mas, Senhor, nós te louvamos porque na mesma palavra o Senhor nos revela o caminho para esta sabedoria inescrutável. É temer a Ti, é apartar-se do mal, é viver baseado na Tua palavra, Te agradando, Te buscando cada dia mais e mais. Então, Senhor, aceita o louvor do nosso coração. Manda, Senhor, mais e mais desta revelação sobre nós, mais e mais deste saber divino. Ó Pai, ajuda a Tua igreja, ajuda o Teu povo. Eu te peço, Senhor, nesta oportunidade, que em tudo o Teu nome seja glorificado, que em tudo o Teu nome seja exaltado. Eu te bendigo, eu te louvo, eu me maravilho no Teu saber. Te dou glória pela inteligência, te dou glória pela sabedoria, pelo conhecimento, mas eu também te dou glória pela sabedoria divina que Tu tem colocado à nossa disposição. Ajuda a cada família, ajuda a cada casal, ajuda aqueles que estão com problemas, aqueles que estão no leito da dor, aqueles que estão, Senhor, com necessidades. Supre a necessidade de cada um. Iniciamos o programa nesta oportunidade falando que Deus, o Senhor é um Deus de providência. Então, prover todas as coisas. Salva aquele que não é salvo. Perdoa, purifica e ajuda. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Querido, amado ouvinte, querido internauta, Deus te abençoe, Deus te ajude. Foi bom estar com você. Que o Senhor te guarde, te dê um dia abençoado, uma noite de paz na presença de Deus. E amanhã venha congregar conosco, venha estar em nosso culto. Deus tem uma palavra para o seu coração. E como sempre, nos despedimos com a paz do Senhor, dizendo a você, viva o dia de hoje como se Cristo voltasse agora.